Olá pessoas, eu sou Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje, atendendo a vários pedidos, tanto pessoalmente quanto através dos comentários, hoje irei fazer algo diferente. Ao invés de uma análise, irei contar uma história completa para vocês da saga Vingadores: A Queda. Mas antes de assistir esse vídeo, recomendo que assistam primeiro o vídeo da análise que fiz dessa história que está no link da descrição. Tá gostando? Então vamos curtir uma história. Tudo começa com um papo descontraído na mansão dos Vingadores, onde o Gavião Arqueiro e o Scott Lang, que era o Homem-Formiga na ocasião, têm um papo de homens, vamos dizer assim, onde o Gavião diz que pegaria uma das vilãs, que é a Vibra, também conhecida como Madame Hydra. Então, as mulheres presentes o chamam de porco e dizem Eca, como quem diz, como você pegaria uma vilã? E no meio dessa conversa, o alarme toca avisando que existe uma falha na segurança. E quando a Vespa pede para mostrar os monitores, eles ficam impressionados, pois quem estava invadindo era Jack Hart, o valete de copas, um ex-vingador que havia morrido há pouco tempo. Homem-Formiga foi o primeiro a sair da mansão para ver seu amigo, pois ele tinha uma dívida de gratidão pelo valete de copas ter morrido salvando sua filha. Foi então que o Jack diz apenas duas palavras, sinto muito, e se explode em seguida, matando Scott Lang e destruindo grande parte da mansão. Enquanto isso, Tony Stark, que além de ser o Homem de Ferro e membro dos Vingadores, também era secretário de Defesa dos Estados Unidos. No meio de um discurso com as Nações Unidas, começa a se sentir diferente, como se estivesse bêbado. E para quem não sabe, Tony Stark nos quadrinhos é um alcoólatra que está sóbrio por anos. Diante desse suposto estado de embriaguez, Tony começa a ofender o embaixador da Latvéria, que é a nação governada pelo Doutor Destino. Hank Pym, que foi o primeiro Homem-Formiga, tenta fazê-lo se acalmar e o representante de Wakanda, T'Challa, mais conhecido como Pantera Negra, também tenta acalmá-lo. Porém, Tony continua sendo estúpido com todos, chegando a ameaçar matar o embaixador da Latvéria naquele momento, até que desiste e sai dali. Poucos minutos depois, conversando com Wanda, que é a Feiticeira Escarlate, ele explica que estava bêbado, porém não havia bebido nada. Nesse mesmo momento, aparece o código branco dos Vingadores, avisando que está acontecendo algo de errado na mansão. A essa altura, os bombeiros e a SHIELD já estavam na base dos Vingadores contendo o incêndio e ajudando com os escombros, quando de repente um jato aparece no céu, descendo em alta velocidade e bate no solo com toda a força. Depois da colisão, um ser aparece no meio do fogo, Visão, que também é um integrante importante do grupo, e começa a falar coisas aparentemente sem sentido, e uma delas é que ele não tem mais o controle sobre o próprio corpo e que sente muita vergonha do que irá fazer. Então, seu corpo começa a se modificar e expelir bolas, e essas bolas começam a se transformar em Ultron, que é um dos inimigos mais mortais dos Vingadores. E a luta começa. Depois que o Capitão América descobre que o ponto fraco daqueles androides é a cabeça, a luta tem fim. Contudo, a Mulher Hulk começa a suspeitar de que a aparição do valete de copas e os robôs têm alguma relação e começa a interrogar de forma hostil o corpo inerte do Visão. E quando os outros membros pedem para ela se acalmar, acontece exatamente o contrário, e em um momento de puro descontrole, ela rasga o Visão no meio. Os outros Vingadores tentam persuadi-la a se acalmar, mas em vão. E no meio do surto, ela acaba ferindo gravemente seus companheiros. Quando tudo parece perdido, o Homem de Ferro aparece e concentra toda sua força em um único soco que atinge a Mulher Hulk em cheio, causando seu desmaio.
Com isso, ela é detida pela SHIELD e os outros Vingadores feridos são levados imediatamente ao hospital. Vespa e Capitã Britânia são internadas em estado grave e Capitão América fica pouco tempo na clínica devido à sua acelerada recuperação natural. Pouco tempo depois, Capitão América, Gavião Arqueiro, Falcão e Homem de Ferro se reúnem em um pátio no hospital. E na conversa eles debatem sobre aquele dia tão ruim. E quando Tony Stark iria falar sobre o seu vexame no discurso da ONU, Hank Pym aparece cheio de raiva, contando o que aconteceu. Porém, Tony tenta dizer que não havia bebido nada alcoólico, mas Hank não acredita e o grupo fica dividido. Então, Stark acaba se chateando e vai embora. Em seguida, os outros recebem uma mensagem dizendo que está acontecendo algo na mansão e partem para lá naquele momento. Ao chegar, eles se deparam com um grande número de heróis que estão dispostos a ajudar. Sendo que Nick Fury não gosta nada daquilo e diz que eles estão contaminando uma cena de crime e manda todos para fora dali. Naquele mesmo momento, um dos agentes da SHIELD manda mais uma notícia ruim que estava sendo anunciada na TV naquele momento. Devido à atitude do Homem de Ferro na ONU e os outros eventos que ocorreram naquele mesmo dia, eles decidem por unanimidade romper relações com os Vingadores. Com aquela notícia, muitos ficam chateados e se sentem traídos porque não acham que merecem ser enxotados em um momento tão frágil, justamente quando o grupo precisa de mais apoio, enquanto outros compreendem a atitude burocrática das Nações Unidas. Porém, a equipe nem ao menos tem tempo de conversar sobre o assunto, pois acontece uma invasão alienígena bem naquele instante. A razão do ataque é bem simples. O povo da raça Kree queria vingança contra os Vingadores devido às afrontas que aconteceram entre eles no passado. No meio da batalha, Gavião Arqueiro aparece super equipado e pronto para a guerra. Porém, sofre um ataque pelas costas e sua bolsa de flechas é incendiada, pois muitas das armas do Gavião são inflamáveis. Sabendo da explosão iminente e que não iria sobreviver ao estouro, ele agarra um dos Krees e aciona o foguete que tinha nas costas e voa até a nave inimiga, causando um baita estrago e morre em seguida. Com aquele ataque surpresa, os Krees decidem bater em retirada. Atordoados com a tragédia, os heróis vão ficando cada vez mais confusos e, para a surpresa de todos, Doutor Estranho aparece em forma astral e diz que todos aqueles ataques estão relacionados à magia. Capitão América aparentemente é o único que parece entender o que o mago quis dizer. Então a história é interrompida e aparece um flashback no qual a Janet, que é a Vespa, e a Wanda estão conversando e, sem querer, Vespa acaba mencionando os dois filhos da Feiticeira Escarlate. Para entender essa parte, é necessário falar um pouco sobre o passado dela. Anos atrás, Wanda tinha um relacionamento com o Visão, e como era impossível ter filhos com um androide, ela acaba criando uma realidade no qual eles tiveram 2 filhos, pois a Feiticeira Escarlate tem o poder de mudar a própria realidade através dos seus desejos mais intensos, mesmo inconscientemente. Quando os Vingadores descobriram isso, deram um jeito de apagar esses filhos irreais da existência e também a memória dela. Entretanto, por causa dessa escorregada da Janet, ela acaba se lembrando dos filhos. Voltando ao presente, Doutor Estranho explica que estava em um local onde não poderia ver o que estava acontecendo, pois estava ocupado e pediu desculpas por aparecer tarde demais. E em seguida, aparece mais um flashback mostrando Wanda perguntando para Agatha Harkness, que durante anos foi sua mentora, sobre o motivo pelo qual as pessoas acham que ela teve 2 filhos. Agatha hesita em responder e Wanda se mostra ríspida e acaba o flashback. Os heróis presentes parecem não acreditar naquilo, e Nick Fury os lembra de que Wanda é filha de Magneto e também já foi uma terrorista mutante antes de se aliar aos Vingadores anos atrás, e as opiniões começam a ficar divididas. Doutor Estranho explica que a situação de Wanda é muito complicada,
pois ela tem o domínio da magia naturalmente. E todas as pessoas que possuem esse tipo de propriedade conseguiram tal coisa através da conquista e treinamento. Ter essa habilidade de forma natural é um perigo enorme. Então, Homem de Ferro diz que seria impossível Wanda ser responsável por tudo aquilo, pois ela estava com ele na ONU. Doutor Estranho diz que as chances de ela não saber que estava fazendo tudo aquilo eram grandes. Alguns heróis continuam acreditando que o mago poderia estar enganado e pedem para que ele mostre onde ela está naquele momento, e com a ajuda da magia ele o faz. Então, vemos uma cena no qual Wanda está jantando com Visão, Agatha, Magnum e seus 2 filhos, até o Capitão América aparecer, dizendo que ela precisa de ajuda e que nada daquilo é real. Enquanto a conversa flui, Wanda enfrenta o Capitão criando uma cópia do Caveira Vermelha e outros nazistas e começam a atirar nele até ser lançado para longe. Fora do local, os heróis partem para cima da Wanda e ela cria uma batalha no qual aparecem vários outros heróis e vilões para ajudá-la, até que o Doutor Estranho finalmente consegue mostrar toda a verdade para ela usando o olho de Agamotto. Contudo, isso foi demais para a mente da Wanda e ela cai desacordada. Então, o mago diz que ela continua viva, mas se foi. Enquanto isso, dentro do local onde Wanda estava vivendo, a S.H.I.E.L.D., procurando outras evidências, acabam achando o corpo de Agatha Harkness já em decomposição. Em seguida, Magneto aparece entre os Vingadores e pede sua filha. Capitão América cede seu pedido e Magneto vai embora com Wanda, mas não antes de assumir que falhou com sua própria filha. Epílogo. Um tempo depois, os Vingadores se reúnem nos escombros da mansão, e nesse período, Vespa e Capitã Britânia já haviam se recuperado dos ferimentos e Jennifer já havia sido solta pela S.H.I.E.L.D. E como estava profundamente chateada pelo que aconteceu, optou por não ir de Mulher Hulk, mesmo com os outros dizendo que ela não teve culpa de nada. Nessa reunião, Tony Stark diz que não iria mais poder financiar os Vingadores, pois o prejuízo causado pelo dia ruim foi incomensurável, e os danos físicos e psicológicos causados pelos eventos o fizeram repensar em suas prioridades. No meio da conversa, Mercúrio, que é o irmão de Wanda, aparece e diz que Wanda está com Magneto e também com Charles Xavier, que está tentando ajudá-la com técnicas psíquicas. Porém, não está otimista devido a tudo o que aconteceu, pois mesmo que volte a ser o que era, não irá conseguir se recuperar quando descobrir todo o mal que fez aos Vingadores e em seguida vai embora. Jennifer diz que falhou com tudo o que aconteceu, não com a equipe, e sim com ela mesma. Por isso diz que sua vida como Vingadora acabou e se despede dos amigos. Janet e Hank também afirmam que irão sair e aceitar uma outra proposta de trabalho. Falcão afirma que irá deixar as asas e Capitã Britânia anunciou que irá voltar para a Inglaterra. Tony Stark relembra tudo o que aconteceu no primeiro dia da formação dos Vingadores e de quando encontraram o Capitão América congelado, e diz que financiar o grupo foi o melhor investimento financeiro que já fez, e também que pensa nos Vingadores como os Beatles dos super-heróis. E em seguida, o grupo começa a relembrar seus grandes feitos e no final eles fazem um brinde aos amigos que se foram e aos que já passaram pelo grupo. E ao saírem da mansão, se deparam com vários civis com velas levantadas em suas homenagens. Bom, meus amigos, essa foi a minha primeira história completa exibida aqui no canal. Mas antes de terminar o vídeo, eu preciso recomendar para vocês ler essa história, pois não existe nada melhor do que a experiência de conferir por si mesmo uma ótima leitura que uma boa história em quadrinhos proporciona. E por mais que tenha sido informativo esse vídeo, existem vários detalhes interessantes da história que eu não consigo contar aqui. Por isso minha recomendação de ler as revistas. Se você gostou desse estilo e quer mais vídeos desse tipo contando histórias completas,
Me avise nos comentários para eu saber e fazer mais conteúdo desse formato. E não esqueçam do like e de se inscrever no canal, que isso ajuda demais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.